Graça e paz a todos. Nesse vídeo eu quero abordar com vocês um episódio que está registrado aqui na Palavra de Deus, na Bíblia, no capítulo 17 do livro de Atos. Trata-se da breve passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Atenas, a cidade que é berço da democracia, a cidade dos filósofos. E Paulo esteve ali por um tempo, né? E ao chegar na cidade, ele começou a se deparar com toda a idolatria que se espalhava por ela, né? A cidade dos templos, templo da deusa Atena, né? Que deu origem ao nome da cidade, templo de Ares, o deus da guerra, de onde veio o Areópago, né? O lugar das decisões. Os atenienses se espalhavam nas praças públicas, né, nas ágoras, para discutir e para ficar a par das novidades. Era um povo que gostava das novidades. E Paulo chega ali e, percebendo toda a idolatria, ele fica revoltado com aquilo. E começa a pregar sobre isso nas sinagogas. É percebido e visto por alguns dos filósofos, né, do grupo dos epicureus e também do grupo dos estoicos, que estavam ali. E eles levam Paulo para o Areópago, né, para que Paulo pudesse fazer a sua, vamos dizer assim, a sua pregação, né, a sua argumentação, como eles falavam. E Paulo vai usar a figura de um Deus desconhecido, que ele percebeu ali também, entre outros deuses, né, outros ídolos. E é interessante porque essa figura do Deus desconhecido, como é que ela aparece em Atenas, né? Há um livro chamado O Fator Melquisedeque, de Don Richardson, que trata desse episódio, né? Diz que no século 6 a.C. houve uma peste muito grande na cidade de Atenas. E eles começaram a oferecer sacrifícios a deuses, né, aos ídolos que eles conheciam, para que pudesse eliminar essa peste. E eles exploraram todos os deuses, né? Tentaram todo Deus conhecido deles, eles tentaram de alguma forma aplacar a ira, fazendo ofertas, levando presentes, e não conseguiram. E aí alguém indicou que havia um sábio filósofo, né, também poeta, lá em Creta, chamado Epimênides, e eles mandaram chamar esse sábio. Quando o sábio chegou na cidade de Atenas, ele falou: olha só, vocês esqueceram do Deus Altíssimo, o Deus desconhecido que existe, e certamente está faltando vocês presenteá-lo. E se vocês fizerem isso, certamente essa peste vai cessar. E aí ele faz lá um ritual, coloca uns bodes num gramado para indicar realmente que a tese dele estava certa. E a partir do posicionamento desses bodes, se posicionando em determinado lugar, ele fala: ó, construam aqui um altar a esse Deus desconhecido e essa peste vai cessar. E assim foi feito. Conta-se na história, né, nesse livro, O Fator Melquisedeque, você pode encontrar essa história, esse episódio. E após eles construírem esse altar, a peste cessou e esse altar ficou ali. É o altar que Paulo encontra. E quando ele vai fazer o seu discurso lá no Areópago, ele usa dessa história. Inclusive, ele chega a citar Epimênides, né, no seu discurso. E ele vai dizer: olha, vi que vocês, observando a cidade, vi que vocês são muito religiosos, porque há deuses aqui de todas as formas. Inclusive, eu vi um altar ao Deus desconhecido. E é exatamente esse Deus desconhecido que eu venho anunciar a vocês. E quero dizer para vocês que esse Deus, ele não é servido por mãos humanas e nem habita em templos feitos por mãos humanas. Certamente Paulo estava dizendo isso e apontando lá para o templo de Atena, para o templo de Ares, para o templo de outros deuses que se faziam um presente ali. Ele vai dizer: esse Deus é diferente. Ele não recebe, porque ele que dá a vida, ele que criou todas as coisas. E a partir de um, criou todos. E isso ele estava dizendo, e à medida que ele ia falando, ora os epicureus ficavam ao seu favor, ora os estoicos. E é interessante porque, por exemplo, os epicureus não aceitavam nada de ressurreição. Eles criam até na possibilidade de existirem deuses, mas os deuses estavam longe, não estavam próximos, né? Não se misturavam, não fazia parte do cotidiano da humanidade.
eram transcendentes, não eram imanentes. O lado dos estoicos, os estoicos buscavam somente o prazer moral, não buscavam o prazer dessa vida. Davam muito valor à virtude, à sabedoria, e até estavam abertos à possibilidade de um relacionamento com deuses, mas não criam num Deus verdadeiro. Então Paulo vai explorar tanto um lado como o outro nessa argumentação que ele faz a favor do único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. E ele vai dizer, olha, vocês precisam conhecer verdadeiramente esse Deus. E esse Deus um dia vai julgar a todos, vai tomar vingança sobre todos aqueles que não o reconhecem como Deus. E para isso ele elegeu um homem. E a confirmação de que ele elegeu esse homem é que esse homem foi ressuscitado pelo próprio Deus. Ele está, obviamente, falando de Jesus Cristo. Então Paulo usa todo aquele contexto, todo o cenário da cidade, a situação da cidade, a atividade, né, dos filósofos para poder pregar o Deus verdadeiro. E aí, nesse livro que eu citei, O Fator Melquisedeque, o autor utiliza que essa é uma artimanha, né, que Paulo usou como ponto de contato. E ele indica isso, inclusive, para nós, né? Nós que queremos pregar o evangelho para as pessoas, sempre existe pontos de contato que nós devemos buscar. É importante nós observarmos primeiro como Paulo observou. Ele chegou no cenário, na cidade, observou ali os movimentos da cidade, viu o que tinha ali, buscou elementos que pudesse usar de argumentos para levar a verdade, a proclamação do evangelho de Cristo àqueles que estavam ali em Atenas. E certamente esse discurso de Paulo, né, ele mudou aquela cidade, né, ou trouxe transformações, pelo menos para algumas pessoas daquela cidade. Então, aprendemos também com essa história magnífica, né, que tem todo sentido, né, tanto mostra a história se unindo à teologia. Paulo pregando para filósofos e mostrando que a sabedoria vem unicamente de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente e nós faremos outros vídeos, porque é importante nós estarmos aprendendo cada vez mais juntos da palavra de Deus. Grande abraço.